Qual era a justiça dos fariseus e dos escribas? Ou seja, qual era para eles o ideal de santidade, observância e cumprimento da vontade de Deus? É preciso entendermos bem para que não sigamos esse exemplo. Os escribas e fariseus se contentavam na observância exterior da lei de Deus, dos preceitos da lei. Uma observância meramente formal, ritual e, por que não dizer, aparente. Mas não penetravam no sentido profundo dessa observância. Não apenas o decálogo, mas uma série de preceitos que eles criaram e seguiam, não lhes adquiria o objetivo da lei, que é forjar um coração bom, compassivo, amante de Deus e de nossos semelhantes. Ficavam na superfície, eram superficiais. Em última análise, a gente pode entender assim: se eu cumpro e observo a lei, eu sou bom, sou santo, Deus tem que me salvar, e claro, em aqueles que não cumprem, não seguem, não prestam, não servem. Como se fosse apenas isso. Aquela passagem do publicano e do fariseu que foram ao templo rezar é bem ilustrativa para nós. Aquele fariseu que pagava o dízimo, jejuava e fazia sua prece lá na sua arrogância, olhava para aquele publicano lá no fim do templo e dizia: Senhor, eu agradeço, porque eu não sou como aquele pecador, aquele publicano. E ao invés de pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia, passava o seu tempo elogiando-se a si mesmo e se enganava. A grande perversão aqui da religião é que eles se esqueciam que o cumprimento da lei também era um dom de Deus, também era uma graça de Deus. Deus nos pede para observarmos seus mandamentos e nos concede a graça para tanto. E nós sabemos, e isso é de fé, sem a graça divina é impossível o cumprimento dos mandamentos. Ora, se é graça, por que nos orgulhamos disso? Se Deus nos concede o dom de servi-lo, como Ele quer ser servido na observância da sua lei, por que se considerar melhor do que os outros? É evidente que a gente não pode dispensar a nossa cooperação com a graça divina. Sim, o homem tem o seu papel e é fundamental, e a parte do homem Deus não faz. Não adianta que não vai fazer, não. A parte do homem só o homem pode fazer. Mas seria equivocado pensar que a primazia de uma vida santa e conforme a lei de Deus seja meramente humana, uma empresa humana, como se a santidade e a salvação fossem uma habilidade nossa, uma conquista nossa. Antes de tudo, não. É dom, é presente de Deus. E por que então um coração rígido? Por que então excluir a compaixão para com aqueles que erram nos caminhos do vício e de uma vida sem sentido e entregue à loucura dos tempos? Por que o olhar arrogante? Por que o sentimento de preferência de si mesmo? Por que isso? É um cumprimento superficial da religião, da lei, e não penetramos profundamente no sentido dela. É dom de Deus, Ele te concede essa graça para que você possa anunciar como é bom, quão feliz é aquele que se conforma com a sua vontade
e atrair pessoas para esse caminho. A lei deveria forjar em nós um coração mais compassivo, misericordioso, afável, bom. Acontece que, infelizmente, nós temos uma ideia falsa do que seja a bondade, do que seja a compaixão, do que seja o amor. Nós já perdemos completamente a noção do que seja o amor de Deus e o amor verdadeiro do próximo. E a cultura atual tenta colocar em nossos corações que o amor ao próximo e a misericórdia para com eles seja a conivência com o mal e o pecado. Errado. A indiferença perante o mal, a conivência para com o mal e, mais ainda, o medo de se opor ao mal que destrói as vidas, é uma grande falta de caridade e de amor e de compaixão, porque a compaixão cristã é sentir com, padecer com Deus, sentir com Deus, sentir o que Ele sente, ver como Ele vê a realidade, julgar como Ele julga e dar o remédio adequado. Essa é a compaixão cristã. E se você, caríssimo irmão e irmã, já perdeu essa capacidade de se indignar e de se opor diante do mal, por amor a Deus e aos irmãos, eu digo para vocês, vocês já morreram e ainda não sabem disso. Definitivamente, vamos arrancar da nossa alma essa ideia falsa de que amar o próximo significa não contrariá-lo. Que esquisitice é essa? Qual é o pai, a mãe, qual é o educador que faz isso no caminho de educar, de fazer crescer e de amar os pequeninos? E o dia que vocês amarem assim aqueles que Deus lhes confiou, estarão faltando gravemente com o primeiro mandamento e com o segundo que lhe é semelhante, o amor a Ele e o amor ao próximo. O amor cristão nos faz agir como Deus, é se deixar invadir pelo amor dele para transformar todas as coisas. O que São Paulo fala, o que São Pedro fala na epístola, um coração compassivo, afável, bondoso, buscando sempre a união, a fraternidade, a afabilidade não se pode perder, exatamente, não exclui de modo algum, ao contrário, inclui o nosso compromisso de lutar contra o mal. E nessa mesma epístola ele fala, no final da leitura, não tenham medo de se opor aos maus. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda do alto esse dom, a caridade infusa, que faz com que nós tenhamos com Deus o mesmo querer e o mesmo não querer, como Santo Agostinho explicou. Idem vele, idem nole, o mesmo querer e o mesmo não querer. Isso é amor cristão, isso é caridade divina. Aproveitando a ocasião, há uma perversão sem nome, não pode ficar sem reação da igreja, não pode ficar sem reação da igreja. Se nós amargamos o mal em uma sociedade caótica, é porque há muito tempo praticamos uma caridade falsa, de conivência com o mal. Devemos nos opor a isso e dar o sangue, se for necessário.
E ainda que a derrota pareça certa, ainda que pareça não ser mais eficaz lutar, morramos lutando, que a vitória é dele, é do Senhor do universo e da história. E uma grande falta de caridade se agora cruzarmos os braços e deixarmos o mal se enraizar, ou pensando apenas em si mesmo, ou no caminho mais fácil, ou se fazendo indiferente a tudo isso, cruzarmos os braços. Uma grande falta de amor. E depois, não venhamos com churumelas, reclamando da vida, do mundo, do diabo e do vizinho. Não venhamos com churumelas. A hora é agora. E sempre é hora. Peçamos ao Senhor que nessa luta contra o mal, nós saibamos diferenciar as pessoas vítimas de Lúcifer, que querem implantar uma civilização às avessas, violando a ordem estabelecida por Deus, impressa na criação, na natureza humana e revelada na plenitude dos tempos em Cristo. Peçamos a Deus que nunca falhemos na nossa missão. Isso é uma missão, trata-se de uma missão que Deus nos conferiu, de lutar contra o mal, mas não contra pessoas. Às vezes tem que se nomear uma pessoa ou outra para identificar contra o que lutamos, mas não é contra as forças desse mundo que lutamos. É contra o príncipe das trevas e os seus secretários, sim, que tem muitos aqui entre nós, mas que são vítimas dele. E é por eles também que devemos dar o nosso sangue e a nossa vida, e primeiramente por eles. Me lembrei aqui, e importante, nunca então levar para o lado pessoal, nem contra mim, o que fazem, nem faço nada contra ninguém. Trata-se de uma luta entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o homicida desde o início, e aqueles que trabalham para ele. Hoje em dia, inclusive, muito organizados e institucionalizados, não são contra as pessoas. Me lembrei aqui de um fato interessante, só para na vida de Dom Bosco, né? Vocês sabem que ele travou uma batalha acirrada contra os inimigos da religião. Por quê? Porque ele abraçava a juventude ali, no despontar da vida, do vigor, das ideias, e incutiu o evangelho. Estava pegando aquela garotada toda de Turim e colocando para servir e amar a Deus. Isso o incomodou bastante, claro, e haviam muitas pessoas que queriam a sua cabeça. Em certa ocasião, isso para mostrar como ele sabia discernir as coisas, lutou muito contra o mal e discernir as coisas e pessoas. Ele foi pedir um donativo lá para a obra dele, para o oratório, e aquele ímpio, que eu não sei de que tribo era, cuspiu na cara dele. Imagina, foi pedir ajuda para alimentar os meninos marginalizados e levou uma cusparada na face. E ele foi, se limpou o rosto e disse: muito bem, isso é para mim, eu mereço. E para os meus meninos, o que você vai dar? São os santos que transformam a história. E quem aqui ainda não assumiu um compromisso em alcançar a perfeição no amor, que isso é a santidade, também está conivente, de modo inconsciente,
também está colaborando para que o mal se espalhe. Que possamos assumir um compromisso e antes de oferecermos o sacrifício do altar, antes de unirmos o nosso sacrifício com o de Cristo, renovado aqui, sobre esse altar, como o Evangelho pede, deixemos tudo aquilo que nos aparta de nossos irmãos e tudo aquilo que eles têm contra nós. E como o amor, a caridade cristã é um dever para com eles, tudo aquilo que nos aparta da caridade verdadeira, tudo aquilo que é impedimento a vivermos o amor que Deus tem pela humanidade, tudo, deixemos tudo isso para que possamos oferecer um sacrifício maximamente puro, santo, agradável aos olhos de Deus. Que Ele, na sua misericórdia, nos transforme e nos envie nessa missão de iluminar e aquecer e transformar tudo, enquanto há tempo, enquanto podemos dizer hoje, pois o tempo da misericórdia e da compaixão passará. Não permitamos que tantos caiam no fogo da geena, ou seja, no fogo do inferno, por falta de aviso e por falta, sobretudo, de testemunhas do Evangelho, de santos, esses que fazem a revolução de Deus.